Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição, Twitter, Instagram, a página do Central HQ no Facebook, o nosso grupo também está no Facebook, tem o nosso site, dá uma conferida ali. Galera, esse mês é o mês Geek na Amazon, né? Então diversos quadrinhos estarão em promoção. Durante a semana eu vou fazendo revelações conforme eu recebo os e-mails da Amazon para falar de quais são os quadrinhos que estão em promoção e acredito que também role alguns cupons de desconto. Bom, mas esse vídeo é para falar de mais uma coleção chegando no Brasil, desta vez pela editora Eagle Moss, que já trouxe a coleção de graphic novels DC e também aquela coleção do Batman. E aí eu fico com aquela coisa, né? Decenalta sofre. Olha só, nada contra a editora Eagle Moss, mas o trabalho dela, né, não inspira muito confiança por parte do leitor. Se você já viu algumas resenhas que eu fiz aqui, primeiramente nós temos aquela questão da revisão dos textos, né? Inclusive nas capas das edições tem erros de português, erros gramaticais. Dentro das revistas também padecem desse mal. Então a Eagle Moss ela não faz exatamente um grande trabalho com essas publicações da DC Comics aqui no Brasil. E ainda a gente conta com aquele fator do preço, né? Ela começou bacana com a coleção e depois, né, foi aumentando. Não foi nem gradativo, foi um negócio realmente um salto, né? Ainda mais quando você tem como paralelo, comparativo, a coleção da Eagle Moss. Então você tem publicações que seguem basicamente o mesmo molde, capa dura, papel couché de boa gramatura, tem os editoriais legais ali fazendo uma introdução. E uma custa mais barato e a outra consideravelmente mais caro. Então realmente a editora Eagle Moss ela não inspira muita confiança. Mas vamos falar aqui dessa publicação que tem o seu lado positivo por conta do seguinte. Primeiro, que você vai conseguir comprar essas edições na Amazon. Então a grande possibilidade de você encontrar esses materiais futuramente com desconto lá no site da Amazon. O segundo ponto, galera, é que diversas dessas sagas, afinal essa coleção da Eagle Moss, ela vai abranger grandes sagas DC, ainda que não todas, é o seguinte. Tem publicações que os leitores pedem para a editora Panini Comics, que detém os direitos dos materiais DC aqui no Brasil, com exceção dessas coleções, e a editora simplesmente dá de ombros, não escuta os leitores. Crise de Identidade, que é uma das séries mais fenomenais de quadrinhos, inclusive se você pegar sagas da Marvel, sagas da DC, Crise de Identidade ali eu colocaria entre o top 3, top 5 ali. Sabe, é espetacular esse material. E nada da Panini publicar essa saga tão pedida pelos leitores. Essa coleção da editora Eagle Moss será composta de 10 encadernados. E aparentemente eles são bem parrudos. Já está em pré-venda na Amazon, Crise Infinita. Eu vou deixar o link na descrição. Só está o preço de capa por enquanto ali. Com o preço de R$ 139,90 por 368 páginas. Sim, tem bastante páginas, mas esse preço aí tá um pouquinho alto. Mas vamos falar aqui então de quais são esses 10 volumes que vão compreender essas grandes sagas DC que são relacionadas nessa coleção da editora Eagle Moss. Lembrando aqui para vocês que eu já fiz, acho que um vídeo em 2 ou 3 partes falando das grandes sagas DC Comics. Meu sonho era ver aquelas publicações que eu faço, que eu comento nesse vídeo. Aliás, um vídeo que, modéstia à parte, eu achei que ficou bem bacana porque eu coloco as referências das publicações que saíram no Brasil ou que eventualmente não saíram. E eu faço um apanhado bem abrangente das principais sagas DC Comics, englobando principalmente o universo DC ou os seus principais personagens. Eu até vou colocar aqui no card para vocês darem uma olhada, porque realmente eu achei que ficou um vídeo bem didático e informativo para quem gosta do universo DC. Bom, como eu já disse para vocês, começa com Crise nas Infinitas Terras, esse clássico dos quadrinhos, uma das maiores, melhores e mais importantes sagas do gênero de super-heróis. Deu o reboot dentro do universo DC. É um material que eu particularmente adoro, tem uma reunião cabulosa de infinitos heróis do universo DC, com aquele lance de multiverso, infinitas terras. É um material realmente
arte para quem gosta do universo DC e quer apreciar a boa arte, boa não, a genial arte do George Pérez. O segundo encadernado é Crise Infinita, do Geoff Johns. Essa publicação ela já saiu aqui tanto em minissérie como também encadernado pela editora Panini Comics. É aquela saga onde os heróis vão enfrentar o Superboy primordial, ele que veio de outra realidade, né? Nós temos aquela questão novamente do multiverso, ele dá um soco na realidade, passa para a realidade do universo DC tradicional e os heróis precisam se reunir para enfrentar essa grande ameaça. Tem também o Superman do cabelo grisalho com a sua Lois Lane. É um material que particularmente eu gosto, mas não é aquelas coisas. É sempre levando aquele nome de crise, né? Na Marvel temos as guerras e na DC nós temos as crises. Universo DC Legados, com roteiros de Len Wein e artistas diversos. É uma porrada de artistas que vai participar dessa publicação. Aqui no Brasil, ela saiu em Universo DC, segunda série da editora Panini Comics, das edições 9 à edição 18. São cerca de 10 edições dentro dessa publicação, que vai acompanhar a história do Paul Lincoln, ele que vive ali num bairro miserável, muito violento de Metrópolis, e vai acompanhar o surgimento da Era dos Heróis e todo o transcorrer das décadas, acompanhando as batalhas, todas as intrigas envolvendo o mundo super-heróico, desde a fase da Era de Ouro, de Prata, de Bronze e também a Era Moderna. Eu não li essa publicação, então não posso dizer para vocês se é boa ou não, mas eu vi muitos elogios positivos para essa série. Crise Final, do Grant Morrison. Ah, essa saga é polêmica. Eu já fiz resenha desse material e simplesmente detonei essa publicação. O Grant Morrison, ele faz um trabalho contraditório, não talvez tanto por culpa dele, pelo menos nesse aspecto. Você tinha as publicações que eram spin-offs e séries relacionadas a essa mega saga que simplesmente causavam divergência. Você pega um dos fatores principais, que foi a morte do Orion, eu acho que foi em prelúdio para a Crise Final, ela acontece de uma forma, dentro de Crise Final ela acontece de outra. Além disso, o Grant Morrison tem aqueles maneirismos dele de fazer algumas histórias mais abstratas, onde você precisa recorrer a publicações um tanto obscuras, onde ninguém está nem aí para elas. Se você quiser saber profundamente sobre Crise Final, você tem que acompanhar o Quarto Mundo, do Jack Kirby, passando por Sete Soldados da Vitória, que eu também não gosto dessa publicação, acho ela chata, pedante. Então ali o Grant Morrison está se auto-superestimando, sabe? Eu acho que não é um trabalho bacana, deixa algumas pontas soltas. Se você lê somente a saga principal, você não consegue compreender como um todo a história. Você precisa recorrer, além dos spin-offs que não estão dentro da saga principal, como também a essas leituras referenciadas que o Grant Morrison faz. Eu não gosto dessa saga. Crise de Identidade, de Brad Meltzer. Enfim, essa saga sendo republicada no Brasil. Não foi por falta de pedidos para a editora Panini, né? Já falei sobre isso. E galera, esse é um material sensacional, que é escrito pelo Brad Meltzer, que é um romancista, e ele vai criar uma história, galera, que desconstrói a Liga da Justiça, trabalha com o íntimo dos personagens, a moralidade deles. Não tem como você ler essa publicação e ficar impassível no final. Você sabe que vai levar a diversas consequências, como efetivamente levou. É um material que eu realmente adoro. Quando eu releio essa publicação, eu pago pau para esse material, porque ele realmente foge daquelas sagas que são mais do mesmo, onde o final é previsível e coisas do tipo. O mistério envolvendo a morte da Sui, que é a esposa do Homem Borracha, é simplesmente genial. Um trabalho investigativo dos heróis. Putz, esse é o tipo de publicação que mostra que os quadrinhos têm um alto nível de qualidade de roteiro. Os próximos dois encadernados estavam aqui na minha estante, hein? Consegue puxar na memória? Eu fico meio na frente, né? Mas eu estou falando de DC 1 milhão, que vai ser dividido em dois encadernados nessa coleção de grandes sagas da Eagle Moss, até porque ele tem
1000 páginas essa publicação, então eu acredito que nessa coleção, até tomando por base Crise nas Infinitas Terras, que tem 368 páginas, deve trazer os principais spin-offs dessa série aqui, que é escrita por Grant Morrison, trabalhando com o multiverso DC, uma linha temporal do futuro. Tem um Superman mega poderoso, tem um Batman diferente, olha só, Mulher Maravilha também, aqui atrás nós também temos versões futuras, junto com as versões tradicionais dos personagens. É um material bem bacana e não chega a ser mega genial, mas é um material realmente que eu acho que vale a pena você conhecer. Essa série já saiu no Brasil pela editora Abril Jovem, teve uma minissérie em formatinho, mas também rolou os spin-offs dentro das publicações mensais da época. Os próximos 2 encadernados são também de uma mesma saga ou de uma mesma fase, Dia Mais Claro. E essa publicação já saiu no Brasil pela editora Panini Comics, acho que foi uma maxi-série em 13 partes, 12 ou 13 partes, se passa logo após a Noite Mais Densa, que envolve os Lanternas Negros, né? Todo mundo enfrentando aqueles personagens absurdamente poderosos que mexiam com o sentimento dos heróis, até porque ressuscitavam parentes próximos. Então a Noite Mais Densa é realmente muito bacana. Dia Mais Claro, eu diria que é ok, nada genial, mas também tá longe de ser uma saga ruim. Mas eu, como sou uma pessoa que gosta de colecionar sagas, eu acho que é uma boa pedida, apesar de que a editora Panini Comics, salvo engano, ela prometeu a publicação do Dia Mais Claro. Eu não sei se seriam também em 2 partes ou seria em volume único, assim como foi Noite Mais Densa, mas seria um material realmente bem parrudo. Para finalizar essa coleção das grandes sagas DC da editora Eagle Moss, o último encadernado, que é Invasão, com roteiros do Keith Giffen, Bill Mantlo e a arte do então novato na época, Todd McFarlane, que é o criador do Spawn. Ele já começava a fazer aquela arte mais característica dele. Essa publicação eu considero um tanto subestimada. Eu gosto muito desse material DC, mas eu vejo pouca gente falando dessa publicação, que já saiu no Brasil em minissérie em 3 partes, em formatinho, pela editora Abril Jovem. O plot dessa edição é tão bacana, galera, que a Marvel copiou recentemente esse mesmo plot de Invasão. Nós vamos ter 2 raças alienígenas que fizeram algumas pesquisas, né? A raça dos Dominions e dos Kundios, e eles descobrem que a Terra é um celeiro de super-humanos, né? Ou no caso de pessoas que nascem com muitos poderes. Isso causa um certo desequilíbrio, eles resolvem vir e invadir a Terra, né? Então começa toda a treta ali. É um material que eu acho que não tem o devido destaque. Eu acho uma das grandes sagas desse comic. Se eu fosse elencar ela, eu colocaria sem dúvida num top, acho que top 7, até um top 5 das sagas DC. Então, galera, esses são os encadernados da coleção Grandes Sagas pela editora Eagle Moss. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, também deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos, fui!